Bom dia, meu nome é Francisco e hoje a gente vai estar mostrando o projeto que a gente criou para o trabalho de sockets. A gente decidiu fazer um chat onde vários usuários conseguem interagir entre si, mandar mensagem e tudo mais. E a gente manteve ele dentro daquele escopo dos sockets e também acaba usando um pouco de threading. Então, primeiramente eu vou mostrar aqui a aplicação em ação mesmo, como ela funciona. Primeiro a gente vai usar esse comando aqui para iniciar o servidor. E cada comando que eu mostrar aqui vai estar disponível no manual de instrução certinho, ali como fazer o passo a passo. Então primeiro a gente roda o servidor aqui no terminal e beleza, ele vai estar rodando aqui nesse host aqui nessa porta. Esses dois aqui, se a pessoa quiser acabar alterando, ela pode alterar aqui diretamente no código mesmo. Por enquanto eu vou deixar assim mesmo. E agora eu vou abrir um novo terminal para a gente iniciar o usuário. Aí chat client. Aí beleza, vai pedir um nome de usuário, eu vou Francisco. Aí beleza, aqui a gente entra no chat. Aqui a gente tem um histórico de mensagens, que por enquanto não tem nada, só tem a mensagem que eu acabei de entrar no chat. E aqui tem alguns comandos que você pode usar. Por exemplo, list ele vai mostrar para os usuários que estão online. No caso, só tem esse que só é o único que está logado. Vai ter um help que vai mostrar todos os comandos que podem ser usados. E o barra quit que você vai sair você vai se desconectar como usuário. Enfim, vou iniciar aqui de novo. Vou dar o nome para Francisco mais uma vez. Beleza, aqui a gente pode mandar uma mensagem tipo, olá, tudo bem? E pronto, agora eu vou criar um novo terminal e logar de novo como cliente. Agora eu vou dar um outro nome, pode ser Abel. Aqui a gente vê todas as mensagens que foram enviadas, ó, olá, tudo bem? E que o Abel entra no chat. Aqui se a gente der um lixo, agora a gente pode ver que tem mais de um usuário logado. E tá, sei lá, vou tentar responder como tudo bem. E você? Aí quando a gente voltar no terminal do usuário Francisco, a gente pode ver que aqui apareceu uma mensagem tudo certinha. Se a gente desconectar aqui como usuário Francisco e for ali no chat do Abel e listar todos, a gente vai ver que só sobrou o Abel. E, bom, ele vai armazenando todas essas mensagens aqui nesse arquivo que ele criou, JSON. Ele vai pegando o histórico até 100 mensagens e vai salvando aqui tudo certinho. E toda vez que você loga de novo, ele vai aparecer as últimas 10 mensagens que foram enviadas para o novo usuário. E, bom, a gente pode fechar os terminal aqui. Aí aqui a gente pode ver quem acabou conectando, né? Vai ter 3 porque eu conectei 3 vezes. E a gente pode fechar o servidor com Ctrl C. Aí ele vai desligar o servidor. Tá, e como funciona a parte do código em si? Aqui a gente a gente acabou usando a gente acabou usando Python e a gente pode ver aqui que a gente começou usando uma classe, né, uma classe server e aqui no final ele inicia, né, ele chama a classe server lá e coloca ele para começar a rodar. Dentro da classe server, a gente tem vários métodos que cada um vai fazer uma parte ali do processo do servidor. O primeiro aqui, ele inicia toda essa parte de sockets, então ele vai criar o socket TCP aqui, aqui ele vai dizer que depois que ele foi fechado, ele vai poder ser utilizado na mesma porta, aqui ele vai atribuir o socket a esse host, a essa porta, ele vai começar a escutar, aqui é para você conseguir fechar ele certinho, ele vai salvar os clientes que estão sendo conectados aqui e aqui ele vai guardar o histórico de mensagens. Então, aqui nesse if, ele vai perguntar se ele vai ver se já existe um arquivo de chat e history JSON e se tiver ele vai carregar o chat por cada novo usuário. Aí aqui a gente vai ter uma função que ele vai criar o chat history mesmo, que dá sempre que for escrita a coisa, ele vai abrir o arquivo de JSON e vai escrever as novas mensagens que foram atribuídas. E bom, agora vou passar para o próximo e ele vai continuar explicando um pouco mais aqui do chat server. Olá, tudo bem? Meu nome é Abel, eu sou aqui um dos integrantes do grupo e eu vou explicar o que o método broadcast faz, tá? Então aqui dá para você ver que eles recebem, né, no caso aqui ele está recebendo ele mesmo, a mensagem e o sender, né, que aqui está como none, como padrão. Aqui ele emite um timestamp, né, e ele já está formatando esse timestamp, né. Aqui ele está definindo a mensagem formatada, que seria a mensagem com timestamp e a própria mensagem, né. Ele usa aqui o formatter do próprio Python.
O que ele está fazendo aqui seria basicamente adicionando ao chat history, que é um vetor, né? Que seria o responsável por armazenar as mensagens do chat, né? O histórico de chats, basicamente. A mensagem formatada, que ele acabou de instanciar na linha de cima. E o que ele está verificando aqui? Ele está verificando se o tamanho do chat history é maior que 100. Se for maior que 100, ele dá um pop no chat history. Por quê? O que ele está fazendo aqui? Ele está verificando se o vetor de mensagens, ou seja, o histórico de mensagens, a persistência das mensagens que foram enviadas, atingiu esse limite, né? Que está sendo definido aqui de 100. Se atingiu esse limite, então ele remove a mensagem mais antiga. Por isso que ele dá um pop 0, no caso. Porque o index 0 do chat history seria a mensagem mais antiga, tá? E daí o que ele faz aqui? Ele chama um save chat history, tá? Que é o que o Francisco explicou no vídeo passado. E depois, uma coisa que ele vai fazer por último aqui, é que para cada cliente socket na lista, né? Que está aqui em client keys, o que ele vai fazer ele vai verificar se o cliente socket é diferente do sender, ou seja, quem que está mandando a mensagem, quem está realizando o broadcast é o sender. Então, essa mensagem não deve ser enviada ao sender novamente, tá? Então, por isso que ele faz essa verificação aqui. Então, o que ele está fazendo aqui verificando se o cliente socket que estava nessa lista, no caso, essa lista é essa lista aqui de cima, tá? De clients. O cliente socket que estava nessa lista, se ele não é o sender, ele verifica isso, ou seja, se ele não vai mandar a mesma mensagem para o cara que está mandando. E se não for esse cara, né? Se o cara que está na lista ali não for o cara, ou seja, for o próximo indivíduo ou outro cliente da lista, ele vai dar um send, né? Ele vai ter aqui no cliente socket.send com a mensagem formatada no encode UTF-8, tá? E é basicamente isso que ele faz. Se tiver um erro de comunicação, ele vai remover o client do client sock. Inclusive, esse aqui vai ser o próximo método que a gente vai comentar, tá? Mas é isso basicamente o que ele faz. O broadcast, ele vai, no caso, formatar a mensagem, né? Ele vai formatar a mensagem, controlar o histórico de mensagens e vai mandar para todos os clientes ali da clients, desde que o cliente não seja o próprio sender, né? Porque não faz o menor sentido mandar para o próprio sender. E é isso que o broadcast faz. Certo, agora eu vou falar do Remove Client, tá? Que é esse método que a gente viu que pode ser chamado no broadcast, caso ocorra uma exceção. O que está acontecendo aqui é que basicamente que ele vai receber o self e o client socket, né? Self é uma questão de orientação a objetos dentro do Python. E se o client socket estiver dentro de clients, né? Se ele estiver dentro da lista de clientes, o que vai acontecer é que ele vai instanciar o nickname desse cliente, né? Dá para ver que ele utiliza aqui o dicionário do Python. Ele vai deletar esse cliente de client sockets, né? Ou seja, ele vai remover esse cliente, que é o que essa função se propõe a fazer, esse método. E o que ele vai fazer vai ser mandar um broadcast com o nickname desse cliente e o client socket, né? Passando essas duas informações, seria os client socket e a mensagem que ele quer transmitir, tá? Então ele avisa aos demais clientes que aquele cliente ele saiu do chat, tá? Através do broadcast, que é a função que a gente comentou anteriormente. E daí o que ele faz aqui pro final é tentar fechar essa conexão de uma forma segura, beleza? E basicamente esse é o Remove Client. Certo, agora vamos por último falar do método run, que é o método que define o servidor como, no caso, running, né? Que seria que está rodando, funcionando. O que acontece aqui é que inicialmente ele define o estado do servidor, que é o chat server, né? Essa classe que a gente está conferindo aqui como running to, né? Ou seja, ele está rodando, está definindo como ativo. E daí ele dá um print no terminal para avisar o usuário que o servidor está rodando e ele dá o sock name da onde o servidor está rodando, né? Pegando justamente o server dos atributos do chat server, certo? O que ele faz aqui nesse while é justamente enquanto o servidor estiver rodando, ou seja, enquanto ainda estiver ativo, não ter acontecido um shutdown, o que ele vai fazer? Ele vai esperar uma nova conexão de um cliente, né? Através desse client socket ADDR, tá? Então, esse client socket vai ser um socket exclusivo para se comunicar com esse cliente. E o ADDR é o IP e porta do cliente, tá? Então, ele vai chamar o método accept para estabelecer essa conexão. E daí, ele vai printar no terminal o IP desse cliente, tá? E por último, o que ele vai fazer aqui,
vai ser justamente instanciar uma thread, tá? Para que ele cria uma nova thread? Ele vai criar essa nova thread para lidar com esse cliente em específico que ele acabou de receber a conexão através do accept do server, tá? Assim, ele consegue paralisar a conexão com cada cliente. Então, ele vai passar aqui o target, o handle client, tá? Que é o que o Eric vai explicar. Como argumento para essa thread, ele também vai passar o client socket, que é o que acabou de se comunicar com ele, daemon true, e chamar o método start para iniciar essa thread aqui, tá? O que esse accept socket timeout? Ele vai verificar se após um segundo o servidor ele ainda está com estado de running. Se isso acontecer, quer dizer que ele pode continuar rodando, né? Senão ele vai estourar uma exceção. E por último, esse except aqui embaixo, né, que seria o keyboard interrupt, ele basicamente que ele está definindo? Ele está definindo que se o usuário apertar Ctrl C no terminal, ele vai desligar o servidor. E daí, como finally, ele chama o self-shutdown. Ou seja, o finally está ali porque, independente se aconteceu alguma coisa ou o usuário desligou o servidor, né? No caso, ou o servidor explodiu ou o usuário desligou o servidor. Explodir que eu digo, explodir uma exceção, né? Ele vai dar um shutdown no próprio servidor, tá? Por questões de segurança. Olá, eu sou o Lucas e eu vou falar sobre mais um pouco sobre o nosso projeto. Bem, eu vou falar agora sobre o método shutdown do chat server e explicar um pouco como ele funciona. O método shutdown, a sua função principal vai ser desligar o nosso servidor de forma organizada e segura. Por que que a gente não pode simplesmente dar um Ctrl C e encerrar todo o processo? Bem, porque esse desligamento repentino deixaria os clientes que estão conectados sem aviso e poderia corromper os dados, como o nosso histórico de chat, por exemplo. O shutdown ele serve para garantir que tudo seja finalizado corretamente. Ele vai ser chamado aqui no nosso bloco finally, na nossa função de run, e isso vai garantir que ele sempre execute, seja por um Ctrl C ou por algum outro erro que possa dar. A primeira coisa que a gente vai analisar é a primeira linha aqui, ó, o self.running igual a false. O que que é isso? A primeira coisa que o método shutdown está fazendo é mudar a flag self-running para false. Essa é a chave geral do nosso servidor. Todas as threads que estão cuidando de cada cliente na função handle client, elas estão em um loop while self.running. Ao mudar essa variável, todas essas threads vão sair dos seus loops e vão se encerrar na próxima iteração. Agora aqui o nosso for, o for client in list é self client case como parâmetro, é self remove client. Isso o que que é? Ele vai percorrer a lista de todos os clientes que estão conectados. E é importante usar essa list aqui porque não podemos remover os itens de um dicionário enquanto iteramos sobre eles. Para cada cliente, ele vai chamar um self-remove client que avisará os outros usuários que aquele cliente saiu e fechou a conexão com ele. Isso garante que nenhum cliente fique pendurado no servidor. Agora o self-serve closer, ele após conectar todos os clientes, essa linha vai fechar o socket principal do servidor. Isso libera a porta de rede. No nosso caso, enfim, libera a porta de rede, permitindo que possamos iniciar o servidor novamente sem receber algum erro de endereço já em uso. Depois temos o self-save chat, o save chat history, que é o último passo e ele vai chamar esse o método de salvar o histórico do chat. Isso vai garantir que todas as mensagens que foram trocadas antes do desligamento sejam gravadas no arquivo chathistory.json. Então, por exemplo, aqui no nosso servidor rodando, se eu der um. Opa. Então, aqui o nosso servidor está rodando e mesmo que eu desligue o servidor, ele ainda estará registrado aqui o histórico do chat, todas as mensagens que
foram enviadas ainda estarão no histórico. Como pode ver, ó, a conexão aqui foi perdida, foi desconectado, mas ainda ele está me mostrando o histórico aqui. E agora vamos falar sobre o método receive aqui no nosso chat client. A principal função desse método é ficar ouvindo meio que passivamente por qualquer mensagem que o servidor envie para nós. Ele vai ser o nosso ouvido do chat. Mas por que ele é tão importante? Em um chat, você precisa ser capaz de receber mensagens a qualquer momento, mesmo quando está digitando sua própria mensagem. É por isso que ele roda numa thread separada. Se não fosse isso, você teria que esperar uma mensagem chegar para depois digitar a sua mensagem, ou vice-versa. Essa thread separada permite que a gente ouça e fale ao mesmo tempo, permite que a gente mande a mensagem e receba ao mesmo tempo. O nosso loop aqui do while, no caso, o nosso método ele começa com esse loop e ele vai continuar rodando enquanto a variável self-running for verdadeira, ou seja, enquanto o nosso cliente estiver conectado e ativo. Depois temos o message igual a self client receive mimic com a decode, que essa é uma linha muito importante que ela é uma chamada bloqueante. No caso, o self client receive é uma chamada bloqueante. Isso significa que o programa para aqui e fica esperando que chegue em dados do servidor. 1024 é o tamanho do buffer, a quantidade máxima de bytes que ele vai ler de uma vez. Depois de receber os dados, que vem bytes, o decode UTF-8 transforma eles de volta em texto legível. Se if not message, se o servidor fechar a conexão de forma limpa, o receive aqui vai receber uma mensagem vazia. E essa linha aqui, ela verifica isso, e se for o caso, se for uma mensagem vazia, ela quebra o loop para encerrar o cliente. Aí o print message é assim que a mensagem for recebida e for decodificada, ela simplesmente vai ser exibida na tela para o usuário. E pode ser tanto uma mensagem de outro usuário, como um aviso do servidor, como a lista dos usuários e etc. E nosso accept connection esse error é se o servidor cair de uma vez, cair de repente, ou a conexão da rede foi perdida, essa chamada receive vai gerar um erro. Esse bloco do try except aqui, ele captura esse erro e avisa o usuário que a conexão foi perdida e encerra o loop de forma segura. Aí vamos agora para o send message, que é vamos para o nosso outro lado da moeda. Esse método, se o receive ele é o nosso ouvido, esse método ele é a nossa boca, digamos assim. A função dele é capturar o que o usuário está digitando no terminal e enviar para o servidor. Assim como o receive, ele também roda em sua própria thread para não interferir no recebimento de mensagens. Então, vamos ver no código aqui, ó. Esse message input. Aqui o método usa a função input, que essa função também é bloqueante. Ela vai pausar a execução da thread e ficar esperando o usuário digitar alguma coisa da enter. O self-client message.encode, self-client send message encode, depois que o usuário digita a mensagem, nós a enviamos para o servidor. Note que aqui o encode UTF, ele faz o processo inverso do decode aqui. Ele vai transformar o nosso texto numa sequência de bytes, que é o formato que os sockets entendem. If message lower igual a quit, aqui o cliente verifica se a mensagem enviada foi o comando /quit. Se for, ele muda a variável self-running para false, para sinalizar o que vai sinalizar para a thread do receive que ela também deve parar. E então quebra o seu próprio loop, iniciando o processo de desconexão. O except aqui, ó, ele da mesma forma que no receive, se a gente tentar enviar uma mensagem e a conexão com o servidor não existir mais, um erro vai ser gerado. Então, este bloco except garante que a thread seja encerrada de forma limpa, sem quebrar o programa. E, bem, da minha parte é isso.
Fala pessoal, tudo certo? Eu gostaria de estar desmistificando aqui hoje com vocês como funciona o processo inicial de comunicação entre um cliente e um servidor na nossa aplicação de chat baseada em sockets aqui. Então, a gente vai ver como que funciona o processo de aperto de mãos inicial nesse tipo de aplicação. Vamos começar então a falar sobre o cliente, que é o cara que toma a iniciativa da comunicação. Sem ele, não tem conversa nenhuma, certo? Então, vamos começar pelos atributos fundamentais que fazem esse cara funcionar. Para começar, nós temos o host e a porta. A gente pode pensar no host como se fosse um apartamento, um prédio, e a porta uma campainha. É ele que diz exatamente onde está o servidor que eu quero me comunicar. O host, no caso, sendo um endereço IP, como por exemplo 127.0.0.1, IP de classe C, local. Primeira porta aqui. E uma porta para a gente realizar essa comunicação. O cliente é o cara mais primordial aqui. Sem ele, não tem comunicação nenhuma. E a gente passa alguns atributos para algumas configurações adicionais para esse cara. Primeiro, o tipo de endereço que a gente vai ter nessa conexão aqui vai ser uma família de endereço do tipo AFNet, que é um endereço do tipo IPv4, como esse descrito aqui em cima. E essa conexão SockStream, ela descreve uma conexão do tipo TCP, que é uma conexão confiável e com ordem garantida. Então, numa aplicação de chat, é muito importante de que eu não perca nenhuma informação, seja confiável, e de que não tenha mensagem chegando antes da outra de maneira indesejáveis. Então, por isso que a gente optou por uma conexão TCP aqui. E esse atributo running, ele é como se fosse um interruptor, para dizer se o cliente ele está tentando se conectar com o servidor ou não nesse caso. Ele é importante para, caso o cliente ele dê um método, digite /quit no chat, a gente consiga encerrar a conexão de maneira graciosa, sem ter que derrubar tudo de uma vez de maneira muito brusca. Então, pessoal, agora que a gente entendeu quais são os atributos fundamentais do Chat Client, vamos ver como que se dá realmente o processo de aperto de mão inicial com o servidor para a gente conseguir se conectar e ingressar ao chat. A princípio, a gente pede já para o usuário que está utilizando essa instância do cliente para informar um nome de usuário único para ele se conectar no chat. Único, a gente vai ver como a gente garante isso já no servidor. A gente faz uma validação por parte do cliente para ver se o nome de usuário não foi vazio. Eu pedi um nickname para o cara e ele não me informou nada. Ele está indo contra as regras de negócio aqui do meu chat. No momento que ele informa o nickname, é onde eu tento fazer o processo de conexão com o servidor. E por que eu tento? Porque não necessariamente eu vou ter uma resposta positiva. Lembra? O processo de conexão é como se fosse eu batendo tocando a campainha ali do apartamento para ver se o servidor ele está disponível para conexão ou não. Se ele estiver disponível, eu continuo o fluxo de execução do meu chat aqui do cliente normal. Se ele não estiver disponível, isso me retorna uma exception connection refused error e aí eu simplesmente exibo uma mensagem de erro aqui para o usuário, um log, falando que não foi possível ele se conectar ao servidor. Mas vamos lá para o fluxo do caminho feliz. Se isso deu certo, então eu vou mandar esse meu nickname no servidor para ele validar se já existe um cara com esse nome ou não, porque eu quero ter apenas nome de usuário único. Já visto que eu mandei uma mensagem, o servidor ele vai me dar uma resposta. E essa resposta eu capturo aqui. Só algo interessante aqui, a gente está codificando todas as strings, a gente está se comunicando só via string aqui, para o método UTF-8, para a gente conseguir codificar e decodificar da mesma forma aqui, com acento, sem acento e tal. Se o servidor me responder com um erro, eu sei que tem um cara com o mesmo usuário. Então eu aborto o processo de conexão. Eu falo, não vou mais tentar me conectar, já existe um cara com esse nome. Se não, eu altero aquela flag de running para true, agora eu estou conectado, e é aqui que começa a parte mais interessante. Eu inicio duas threads, por quê? Porque num processo de conversa do dia a dia, por exemplo, tudo corre paralelamente. Enquanto eu falo, o outro pode estar falando também. Nem sempre que eu falo, o outro está só ouvindo, e nem sempre que eu estou somente ouvindo, eu não posso falar. Isso ocorre de maneira paralela. Então, a gente cria uma thread para receber mensagens,
que escuta e uma thread que fala. Iniciamos essas duas threads e a gente faz o join dessas duas para a gente conseguir ter essas coisas rodando simultaneamente. Então, pessoal, vamos ver como que funciona por parte do servidor esse processo de recepção, no caso, o servidor abrindo a porta e aceitando o apertar da campainha ali do cliente. Então, a princípio, o servidor ele vai receber aquele nickname que foi enviado pelo cliente e já vai fazer algumas tratativas mais robustas em relação a esse nickname. Então, vamos validar se esse nickname está vazio ou se ele já está presente na minha lista de clientes. Se ele já está presente, o que eu quero fazer é, eu quero abortar a conexão desse cliente no meu servidor. Esse cara não é bem-vindo, já tem um cara igual aqui. Então, nesse caso, eu mando uma mensagem diretamente para o cliente, utilizando o send, no caso, o cliente que estava tentando se conectar, e aborto essa conexão dele com o meu servidor. Caso o nickname dele já esteja tudo certo, tudo certinho, eu adiciono ele na minha lista de clientes e eu dou uma mensagem do tipo broadcast, ou seja, eu informo todos os usuários que estão conectados nesse chat de que esse cara novo acabou de entrar no chat. Para ser mais solícito ainda, se eu tenho algum histórico de chat, eu aviso esse cliente específico que acabou de se conectar as últimas 10 mensagens desse chat, para ele já saber tudo o que está rolando e já ficar antenado ali, conseguir interagir com a galera e tal. Reparem que aqui eu dou um broadcast para comunicar com todos que estão conectados naquele servidor, mas se eu quero mandar uma mensagem específica para um cliente, ou seja, uma conexão ponta a ponta, eu mando a mensagem através do cliente, utilizando o método send. A partir do momento que o cliente se conecta, eu dou um bem-vindo para ele e já recepciono ele com base em vários métodos, em várias mensagens de ajuda para interagir com o servidor que ele pode utilizar, como por exemplo, /quit, list and help, e help aqui. Se ele utilizar o /quit, então repara, enquanto essa conexão com o cliente está rodando, eu vou estar recepcionando a mensagem do cliente. No momento que ele me der uma mensagem do tipo /quit, eu vou quebrar essa conexão aqui e eu vou cair nesse finally aqui embaixo, que tem a função de simplesmente remover o cliente da conexão atual. Caso ele dê um /list, ele vê todos os usuários que estão conectados naquele chat naquele momento, e se ele dá o /help, ele simplesmente dá uma mensagem de ajuda, listando todos os comandos e as funcionalidades que ele pode executar. Do contrário, caso o usuário não digitou nenhum comando, eu simplesmente fico aguardando ele digitar uma mensagem, e no momento que ele digitar uma mensagem diferente de um comando, eu dou um broadcast, ou seja, mando a mensagem para todos os usuários conectados, a mensagem que o usuário acabou de digitar e dá o enter aqui. Então, é assim que o nosso servidor recepciona o cliente e como ele orquestra toda a conexão de todos os usuários que estão conectados naquele chat naquele momento.